Boa noite, queridos, tudo bem? Nós estávamos aqui fazendo o nosso devocional, escutando os louvores e hoje a gente vai abordar um tema que a gente vem observando no dia a dia, de tudo que nós vivemos, né, na nossa vida, até chegar ao trajeto final do meu livro. E hoje nós vamos falar sobre o amor. Vamos falar sobre o amor, um tema muito importante, não só para nós como cristãos, mas também para todas as pessoas. E eu quero meditar com vocês num versículo que ele se encontra lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Irmãos, existem mandamentos que para você amar a Deus e mandamentos para você amar a si e aos outros. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o mandamento de amar a Deus, porque muitas pessoas elas dizem que amam a Deus, mas elas não obedecem os seus mandamentos. E se você não obedece aos mandamentos, você não agrada a Deus. E o amor consiste também em agradar alguém. Então nós devemos obedecer sim os mandamentos. E o próprio versículo diz que os seus mandamentos não são pesados. Muito pelo contrário, os mandamentos de Deus, eles são leves, eles são corretos, eles nos ensinam uma maneira correta de viver, uma maneira correta de você olhar para o outro, de você respeitar, de você ter um olhar mais paciente para com uma outra pessoa. Então, o que eu quero deixar com vocês, que o amor a Deus é muito maior do que a gente pensa. Não tem como você amar a Deus se você não obedece aos seus mandamentos, porque isso não agrada a Ele. E ninguém gosta de ser amado e não ser correspondido. Deus, Ele nos ama, mas Ele quer também que nós temos uma correspondência com Ele. E a nossa correspondência vem através de seus mandamentos. Tem uma passagem que fala também sobre amor em Mateus 22, 39. Em Coríntios 13, 4, 7, que todos sabem, é a passagem mais citada da Bíblia, que o amor tudo pode, o amor tudo suporta, o amor não é invejoso, o amor não quer ver o mal, o amor não busca os seus próprios interesses. Só que existem pessoas que pegam esses versículos isolados e prega sobre o perdão. E fala que o perdão, você perdoa, mas você não é obrigado a conviver com a pessoa. E nós em estudos e conversando, a gente discorda sobre isso. Sabe por quê? Porque você veja bem uma coisa. Jesus, quando Judas o traiu, ele não mudou o comportamento com Judas. Quando Pedro o negou, ele não mudou o comportamento com Pedro. Pedro, ele já sabia que Pedro ia negar ele, mas Jesus estava preocupado com a alma de Pedro, porque sabia que Pedro, ele seria levantado e Pedro levantaria outras pessoas. Então tem muitas pessoas que cometem erros, que cometem pecados, que brigam, que têm discórdia e simplesmente falam: eu perdoo, mas eu não sou obrigada a perdoar. Você já foi para a palavra se em algum momento Jesus, qualquer pessoa que traiu ele, que ofendeu ele, que fez o que fez com ele, ele mudou o comportamento? Então eu fico olhando às vezes certas situações. O amor, quando ele é verdadeiro, ele é genuíno. O amor, ele é confrontador. O amor, ele é paciente. O amor, ele é infinito. Quem tem o amor genuíno, ele luta até o final. Isso seja em qualquer área da sua vida. O meu esposo é um exemplo. Imagina que
Se tudo que eu passei com ele no passado, todos os erros dele, eu perdoasse ele, mas eu mudasse o comportamento com ele, que amor eu tenho? Que amor eu carregaria? Que amor é esse que Cristo tem dentro de mim? Que amor você tem verdadeiramente? Que você diz, que você prega, que você diz que ama uma pessoa. Será que você ama mesmo? Eu costumo falar que uma amizade é igual um casamento. A única diferença é que não tem relação sexual, mas a lealdade, a parceria, a cumplicidade, o amor, o carinho, o afeto é infinito. Aconteça o que acontecer, a gente passa pela vitória dando glória. Quando isso não acontece, nunca existiu amor verdadeiro, como foi o que aconteceu com meu marido. Muitas pessoas falavam, larga, abandona, é um alcoólatra, não tem jeito. Mas qual seria o meu amor por ele? Largar, desistir, e hoje está aí. Então, eu tenho um estudo que eu estava lendo, né? Que fala, para entender o contexto de Coríntios 13:4, onde o amor tudo pode, tudo suporta, é fundamental que mergulhamos no contexto dessa passagem e com ela se harmoniza com a Bíblia e com tudo. Em Coríntios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntio, mais uma comunidade que estava enfrentando uma série de desafios, incluindo divisões, imoralidade e confusão sobre os dons espirituais. Então Paulo aqui apresenta o amor como a força mais importante, a essência do cristianismo, e oferecemos uma visão transformadora da fé que ultrapassa a qualquer dom espiritual. Quando você tem um verdadeiro amor, você ultrapassa qualquer circunstância, qualquer barreira, e você enfrenta, você luta pelos seus ideais, seja ele qual for na sua vida. E a gente estava lembrando sobre isso, que a gente vê tantas pessoas pregando amor, falando de amor, mas não pratica esse amor, não vive esse amor genuíno. Não, hoje em dia as pessoas estão abandonando cenários, abandonando filhos, abandonando maridos, abandonando esposa, abandonando ministério, abandonando igreja, abandonando amizades, porque às vezes a pessoa tem um probleminha ali e a pessoa faz daquilo ali uma tempestade. Ela não luta, ela não quer mudança, ela não quer ser transformada. E há uma diferença de amor e de transformação. Quando você verdadeiramente, você tem o amor de Cristo Jesus e você é confrontado, você é exortado, você muda. Porque o amor de Cristo, ele transforma, ele liberta, ele salva, ele faz você uma pessoa diferente. Outra hora você não pode ser a mesma pessoa que você era no passado. Porque tem muitas pessoas que vivem e falam que ama, mas vivem como o Antigo Testamento. Dente por dente, olho por olho. Primeiro eu, segundo eu. E dane-se o que você faz com seus erros, o que você faz com o outro. Então tem muita gente que lambe a casa do outro, atropela a vida do outro. E primeiro, não é assim. O amor verdadeiro, ele é confrontador, ele nos exorta, ele nos constrange. Quando nós erramos com o próximo, quando nós erramos com o nosso cônjuge, quando nós erramos com o nosso filho, quando nós erramos com o irmão dentro da igreja, ele nos constrange, antes mesmo até de pegarmos essa palavra para ler, de subirmos no altar, porque o verdadeiro amor, ele é algo que quando você aceita Jesus, você já aprende esse amor. Quando você tem um verdadeiro amor por Cristo, você não consegue ficar calado. Aonde você vai, você quer falar do amor de Cristo. Aonde você passa, você quer falar do amor de Cristo. Então as pessoas não estão vivendo o verdadeiro amor. E isso, a gente estava aqui, né, pensando em tantas coisas que nós passamos, tantas pessoas que passaram por nossa vida, tantas pessoas que se foram. A gente continua a mesma pessoa, o mesmo carinho, o mesmo amor. E por que a gente está chegando a isso? Porque nós vamos viver uma etapa nova na nossa vida. Uma etapa que muitos que conviveram conosco
conheceram a gente no momento de escassez, conheceram a gente no momento de bonança e vão conhecer a gente no nosso momento novamente de bonança. E muitas pessoas, eu falo com o meu marido, você está preparado para você começar a escutar apontamento? Ah lá, você ficou metido, ah lá, ela ficou metida. Porque a nossa vida, a nossa rotina vai mudar. E pessoas que conviveram conosco nos bastidores, conviveram conosco quando a gente estava lá embaixo e que agora a gente está mudando o nosso comportamento, porque Deus está nos elevando a outro patamar. Fernanda e Marcelo não mudou nada. Quem muda são as pessoas que não estão sabendo acompanhar o nosso nível, que estão depositando coisas na mente que nem a gente está colocando elas. E a gente tem um monte de amigos e de pessoas que já estão desse jeito. E a gente nem chegou ao ponto que Deus tem falado conosco. Mas eu quero te dizer, se verdadeiramente você conhece Fernanda e Marcelo, você vai entender que nós nunca mudamos, a nossa essência nunca mudou. O nosso chamado não vai mudar a nossa personalidade, o nosso caráter. Dinheiro não faz a nossa personalidade, o nosso caráter. Nós iremos caminhar e estar perto de quem quer estar conosco, quem corresponde o que nós correspondemos. A Fernanda e o Marcelo continuam o mesmo, da mesma maneira. A gente só vai fazer parte de quem quer fazer parte conosco. Quem não quer, a gente está respeitando e está deixando ir. A gente está seguindo o nosso caminho. A gente está recebendo muitas mensagens de pessoas que estão elogiando o livro, mas também está recebendo muitas mensagens de pessoas falando que a gente está ficando metido, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Gente, a gente continua a mesma pessoa. Quem mudou é você. Quem está colocando na sua cabeça que nós mudamos é você. Quem está fazendo um cenário de mudança na sua mente é você mesmo. Porque você não tem amor nem por você, quanto mais pelo próximo. Então você botou um cenário na sua cabeça e você está acreditando num cenário que não existe, que nós não estamos colocando vocês. Então, fica essa reflexão. Vai ver, vai orar e vai meditar e estudar, para você aprender verdadeiramente o que é o amor. Deus abençoe a todos. Essa é a nossa reflexão. Boa noite.